Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Securato. A Cláudia é sócia da Securato Advogados. Super obrigado por ter aceito o convite. Uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Fomos conectados através de um amigo comum, o que mostra a força do network. Já tivemos a oportunidade de ter uma conversa preliminar por vídeo e hoje você está aqui para falar da tua história, para falar do teu momento e, claro, também falar sobre o futuro. Então, Cláudia, obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Luciano, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Eu acho que a nossa primeira conexão foi super interessante e espero que eu possa contribuir aí, né, para os telespectadores. Agora, você é uma empreendedora acelerada, né? De onde saiu esse teu perfil, essa empreendedora, visionária, meio que locomotiva, puxa as pessoas, puxa os negócios, uma pessoa muito bem relacionada? Da onde nasceu essa Cláudia e como é que essa Cláudia tem desenvolvido a sua trajetória? Isso é bastante curioso, porque é uma história de família. Os meus dois avós empreenderam. Um veio da Itália, outro veio do Líbano e tiveram seus próprios negócios. Meu pai é empreendedor, meu marido é empreendedor. Eu tive a oportunidade de mudar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para São Paulo, formada já. Eu fiz jornalismo e direito, fiz 2 faculdades lá no Mato Grosso do Sul. Mudei para São Paulo para fazer pós-graduação e para tentar a vida na cidade grande. E vou te contar, Luciano, eu adquiria porque queria ser jornalista de qualquer jeito. Vinha para São Paulo, dei umas batidas de cabeça. A minha família é muito conservadora, tradicional, sempre com profissões muito tradicionais, insistiram muito que eu deveria ser advogada. Eu tentei um pouco ser jornalista, tive alguns trabalhos super interessantes como assessora de imprensa, como assistente de redação de campanha política. Eu sempre fui uma apaixonada por política. Mas, no fim, por muita insistência familiar, resolvi virar advogada. Porque eu não era advogada ainda, tá? Eu tinha certeza que na época da faculdade, que eu seria jornalista. Com isso, eu caí no direito do trabalho. Eu não tinha tido nenhuma experiência com direito ainda. Eu era muito nova, eu me formei com 21 anos, era uma criança. Então tudo isso aconteceu muito rápido. Eu fiquei 2 anos aqui trabalhando como jornalista, fiz a pós-graduação de jornalismo institucional na PUC São Paulo e fui procurar emprego como advogada. Tinha uma tia que morava aqui, que me indicou para um amigo que tinha um escritório boutique trabalhista, o Flávio Secolin, é um grande mentor para mim, uma grande inspiração, que era sócio na época da Simone Fritz Louro, que é uma desembargadora do TRT da 2ª Região também, que eu respeito, admiro e gosto muito. Então eu caí no direito do trabalho. Nessa época, eles tinham um escritório boutique, um escritório pequeno. Eu fui lá conversar com eles sem saber nada de direito, nada. Só o que eu tinha aprendido na faculdade, mas de experiência prática, nada. Só os estágios obrigatórios. E ele me deu uma oportunidade de, naquela época, né, tô falando disso de 2004, eu fui cadastrar os processos que ele tinha num sistema de acompanhamento de processos. Foi assim que eu virei advogada. E de lá para cá você nunca mais saiu dessa trilha e a família toda feliz que você queria ser jornalista e eles te empurraram para esse ramo do direito, é isso? Mas eu ainda tenho uma veinha de jornalista que o jornalismo sempre me acompanhou. Sempre me acompanhou. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar em público, eu sempre exploro assim, o que eu aprendi e essa veia jornalística que eu tenho. E aí, eu vou te contar que eu trabalhei um tempo com o Flávio Secolin e ele falava para mim assim: Cláudia, você tem que voar. Você tem que voar. Você tem muita capacidade. E é muito curioso, né? Porque meu pai falava para mim assim: filha, monta seu escritório. Eu falava, pai, eu sou de Campo Grande, eu não conheço ninguém, eu tenho 25 anos de idade.
e incentivada pela família. E incentivada pelo Flávio também, inclusive, que ele falava para mim: você é insubordinada, você não vai conseguir trabalhar muito tempo em muitos lugares, você não nasceu, você não tem esse chip, você tem o chip de ter seu próprio negócio. E com isso eu fiz um plano para montar um escritório de advocacia trabalhista. E eu montei um escritório de advocacia trabalhista na Ipiranga com a São João, de um jeito pouco usual. Eu dei essa entrevista já na OAB São Paulo, tá? Então eu já falei isso publicamente. Eu comecei um escritório de advocacia atendendo reclamantes, empregados e fazia captação de processo através de plaqueiros. Empreendedora, literalmente. Né? Então, eles levavam os processos para mim, a gente avaliava lá no escritório. A gente não, eu, né, sozinha. Porque eu ia ter uma sócia que eu conheci na pós-graduação de Direito do Trabalho na PUC. Quando a gente fez todos os trâmites para alugar, ela que me apresentou, inclusive, o plaqueiro, porque ela era uma advogada que vinha de escritório de reclamante, e eu lá no Dr. Flávio era reclamada, atendia empresa. Uma semana antes da gente entrar no escritório da Ipiranga com a São João, ela me liga e fala: olha, Cláudia, eu fui contratada. Um amigo meu foi trabalhar no jurídico de uma empresa bem grande e me convidou. Eu tenho filho pequeno, sou casada, eu vou precisar ir, vou te deixar na mão. E eu fiz o escritório sozinha, na Ipiranga com a São João, com os reclamantes, com os plaqueiros. Agora, a gente sabe, né, Cláudia, que para empreender, você tem que ter algumas características, né? E eu percebo que você tem duas importantes. Primeiro, uma pessoa que fala bem, uma pessoa bem articulada. E o ponto mais importante é essa sensibilidade de identificar oportunidades, né? Você falou lá atrás dos plaqueiros, né? É só quem tem esse dom de ter algumas ações que não são tão comuns no meio corporativo, e você lá atrás já teve esse insight, né? É isso mesmo? A Cláudia tem esses dois ingredientes que podem até justificar o sucesso que você está tendo profissionalmente? Luciano, eu tenho coragem. Eu sou uma mulher corajosa. Então, eu não tenho preguiça de nada. Nessa época de montar escritório, eu fazia audiência para o centro inteiro. Eu fazia 10, 20 audiências por semana. Eu tinha um escritório que me entregava as pastinhas, porque nessa época era tudo impresso, né? Não tinha nada digital. Eu lia o caso e entrava nas audiências. Qualquer processo, qualquer contrato, qualquer coisa que me aparecesse, qualquer coisa que quisessem me pagar, eu topava. E eu acabei tendo muita oportunidade sendo desse jeito. Vira e mexe, até hoje, né? Isso tem tempo, tá? Então a gente... eu já tenho 46 anos, a gente tá falando isso de 2005. Então eu tenho 20 anos aí, né? Nessa história de advogada empreendedora. Eu já passei por vários turbilhões, por várias estruturas de escritório. Já tive sócio, já não tive sócio, tive 3 filhos, casei, virei professora, fiz mestrado, tive grandes clientes, perdi grandes clientes, então, porque também faz parte, né? Tive muitas estruturas de escritório, mas nunca perdi a coragem. E nunca perdi a vontade de recomeçar. Agora, como é que é conviver com a Cláudia nessa velocidade? Dentro de casa, fora de casa, sócio. Como é que você consegue ter a sensibilidade de saber que você acelerou demais e, eventualmente, respeitar a individualidade de cada pessoa, Cláudia? Você sabe que eu trabalho muito bem em equipe. Isso, assim, é uma característica que eu tenho, que eu acho que eu também consigo fazer as coisas porque eu tenho um time muito bom. Então, dentro de casa e fora de casa. Eu tenho um marido aceleradíssimo também, então a gente roda na mesma vibração. Os sócios que eu tive também na vida também eram muito acelerados. Então, tava todo mundo rodando na mesma vibração. E no escritório, eu consigo enxergar os pontos fortes e fracos de cada uma das minhas advogadas. Então, eu tenho advogada, Luciana, que está comigo desde 2007. A minha chefe da área trabalhista está comigo desde 2007. 80% do meu escritório
entrou no primeiro ano de estágio para trabalhar comigo, segundo, terceiro ano de estágio, e está comigo até hoje. Então, eu mantenho as pessoas comigo. As pessoas ficam comigo. E, claro, respeitando as individualidades. Eu preciso de pessoas mais tranquilas e mais calmas que eu. Porque para lidar com contencioso, por exemplo, eu já abri mão disso faz tempo. De controlar, por exemplo, prazo de contencioso. Eu surto. Eu não consigo. Sabe? Lidar com prazos fatais, com 20 prazos fatais hoje, isso vindo de vários advogados. Esse negócio do contencioso me deixa muito ansiosa. Então eu tenho minha advogada que é líder do contencioso, que controla esses prazos, é uma Buda. Ela é muito zen. E eu já sei que se eu quiser botar pressão nela, ela não dá. Não, na verdade, a pressão com ela é diferente. Ela aguenta outra pressão que eu não aguento. Então eu tenho boas parcerias. E na minha casa também. Eu consigo tocar minha casa porque eu tenho boas pessoas me ajudando. Agora, quando você estava lá atrás, lá com os plaqueiros, você tinha essa pretensão de chegar onde você chegou na vida? É muito curioso, porque para mim sempre foi uma jornada. Você tinha essa consciência? Eu nunca quis chegar em lugar nenhum. Nunca tive um plano estruturado. Esse é muito curioso, né? E o que te movia lá atrás? O dinheiro, a atividade, o desafio? Até para voltar nessa minha questão, Cláudia. Eu vou te falar uma coisa. Muito pessoal. Ninguém tá ouvindo. Não, assim... Eu já falei isso outras vezes. Eu tenho 4 irmãos homens e um pai árabe machista. Tá? Minha mãe falou pra mim desde criança: você só pode casar o dia que você puder ir embora de casa. O dia que você for gente. Eu tinha vontade de vencer. Legal. Eu tinha vontade de nunca voltar pra Campo Grande com o rabo entre as pernas na vida. E é isso, assim, tipo, a jornada pra mim foi muito... Fluiu muito, né? Porque a minha intenção era vencer. Era conseguir chegar em algum lugar. Eu não sabia muito bem qual seria esse lugar, como que eu ia chegar, mas eu sabia que eu nunca ia voltar para trás. Isso foi para dar uma resposta para o teu pai ou foi algo que você decidiu capturar como oxigênio para você ter essa velocidade que você tem hoje? Eu só consegui enxergar isso há muito pouco tempo. Esse foi meu combustível lá atrás, com 25 anos. Eu preciso vencer porque eu não posso perder, para provar para minha família inteira que eu sou capaz. Hoje em dia eu vejo que é uma característica minha. Eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço, eu sou uma advogada nata. Então, às vezes eu me enfio em pepino que nem dá dinheiro. Só pela vontade de resolver os problemas. Você já teve algum BO em algum tribunal por ser quem você é, acelerado do jeito que você é? Na verdade, pelo contrário. É pelo contrário. Eu acho que eu tenho bastante leitura dos ambientes. Eu tenho uma ótima sensibilidade com pessoas e eu consigo dançar conforme a música, né? A gente tem ambientes bastante hostis aí quando a gente é uma advogada de tribunal. Muito bem, Cláudia, adorando a conversa, mas eu preciso dar um time, uma parada para o nosso primeiro bloco. Eu vou pedir a licença para o nosso telespectador. No segundo bloco, a gente retoma aqui a nossa conversa com a Cláudia Securato. A Cláudia é sócia da Securato Advogadas. Nós voltamos no instantes. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Cláudia Securato. A Cláudia é sócia da Securato Advogadas. Falamos da tua história, da tua bela história no primeiro bloco, exploramos bastante a origem, né? O que motivou você ser essa pessoa que você é hoje e estar construindo essa bela história que você vem construindo.
Hoje você é uma mulher bem-sucedida, uma esposa bem-sucedida, você é uma empresária bem-sucedida. Quando você lembra das plaquinhas lá atrás e quando você se vê hoje, o que que passa como um filme na tua cabeça, Cláudia? Ah, Luciano, eu tenho bastante orgulho da minha trajetória. E eu acho que eu tenho bastante orgulho da minha trajetória, principalmente porque eu sempre fui uma advogada muito ética. Muito ética. Então, mesmo nos piores momentos dos meus clientes, eu tento ajudar eles a serem os mais éticos possíveis. E, por exemplo, quando eu atendo uma empresa e eu vejo que tem uma derrapada muito grande, eu ajudo a fazer o acordo, ajudo a acertar da melhor maneira possível, a gente tentar se retomar. Eu tenho feito muito treinamento e falado muito de temas sensíveis nas empresas, então eu tenho bastante orgulho do que eu construí e do que eu continuo construindo, né? Ainda tenho uma longa jornada pela frente, se Deus quiser. Ficaram muitas marcas, muitas cicatrizes nessa jornada, porque nem tudo é rosa, né? Tem espinhos, né, nessa jornada, que as pessoas veem a Cláudia hoje, acho que foi fácil, mas não sabe as pedras que você precisou quebrar, né? Eu já tive muitos desafios. Desde 2011, eu sou sócia sozinha do escritório. E eu sou uma mulher que sofre com machismo estrutural. Então, já sofri com muitos temas machistas. Já tive muitos momentos de desânimo. De ter que levar o escritório, de ter que vender sozinha, de ter que fazer network intencional. Então, eu já tive muitos conflitos assim com a estrutura do escritório, com tocar para frente, já desanimei. Ter 3 filhos, ser uma advogada, mulher, com todas as obrigações, com esse peso que a gente tem da dupla, tripla jornada, já me desanimou, assim. Eu já tive momentos assim de baixa Ser humano. na carreira, na vida. Mas eu acho que eu sempre encontrei ânimo, porque o meu trabalho é um trabalho de propósito. Eu acho que ajudar as pessoas, ajudar a arrumar os melhores caminhos, acaba sendo um trabalho de propósito. A gente vê muito ser humano dizendo de que, ou correndo atrás de dinheiro, de fama, de sucesso, de realizações, e a gente sabe que tudo vai ficar aqui, né, Cláudio? O que acho que de fato vale a pena viver a vida é a marca que a gente deixa positivamente na vida das pessoas, né? E eu imagino que você, consciente ou inconscientemente, nessa tua jornada, tem inspirado muitas mulheres que sofrem preconceito também, mas você é uma prova viva que, se você acreditar em si, não há preconceito, não há obstáculo que não possa ser superado. Você tem essa consciência desse papel também como uma mulher que inspira outras vidas a acreditarem nos seus sonhos e lutarem pelos seus objetivos, Cláudia? Eu tenho falado bastante disso na minha vida, Luciano. Então eu faço algumas palestras, eu participo de eventos, eu vou contar minha história. Para mim, um dos momentos mais emocionantes que eu tive recentemente é ter sido chamada pela OAB do Mato Grosso do Sul para voltar para Campo Grande e contar a minha história. A prefeita de Campo Grande hoje é a Adriana, que fez faculdade comigo. A presidente da Comissão Mulher é a Beatriz, que fez faculdade comigo. E elas me convidaram para ir lá contar a minha história, contar a minha trajetória, contar tudo que eu fiz em São Paulo, né, que acaba sendo, é a grande locomotiva do Brasil, é o estado, vitrine para os grandes negócios. Então, foi bastante emocionante voltar para minha cidade, falar para a OAB Mulher, numa plateia cheia, para contar ali o que eu tenho feito. E eu tenho certeza que eu inspiro minhas advogadas, as pessoas que trabalham comigo, minhas clientes. Eu faço muita mentoria feminina. Eu sou a líder do programa de mentoria da Sampo, da Escola de Negócios. Eu tenho inúmeras mentoradas. Então, eu tento ajudar mesmo, efetivamente, as mulheres a terem uma vida, a terem mais segurança, a terem mais confiança nelas mesmas. E é isso, né? Eu acho que é possível, a gente consegue. Bom, nós falamos até agora do CPF, né? Vamos falar do CNPJ? Securato, escritório, conta para nós quanto tempo vocês estão no mercado, qual é a especialidade de vocês, o que você tem de projeto. A gente tem falado de um projeto especificamente de olhar para o CPF do executivo, que poucas pessoas ou poucos profissionais fazem isso. O que você pode compartilhar do escritório para nós, Cláudia?
Luciano, o escritório existe desde 2005, então a gente tem 20 anos de escritório. Da plaquinha? Da plaquinha, eu fui para o escritório, meu marido fundou o escritório e fundou a Sampo, a Escola de Negócios, assim que ele saiu da faculdade. E eles não tinham, ele tinha outros 2 sócios e não tinha área trabalhista. Eu fui para lá em 2007. Então, eu sou uma advogada empreendedora desde 2005, que fui para lá, para o escritório deles desde 2007. Desde 2011, eu toco o escritório sozinha. Hoje a gente é um escritório boutique trabalhista. Tá? Eu tenho grandes carteiras, grandes contas, grandes clientes na área trabalhista. Fazendo contencioso, consultivo, administrativo. E, ao mesmo tempo que eu atendo os grandes clientes, eu senti uma necessidade de muitos executivos de ter algum tipo de assessoria jurídica trabalhista. Então, a Sampo tem muitos cursos para C-Level e eu senti que existia ali um gap de mercado. Os escritórios estão muito focados em grandes empresas e os escritórios de reclamante estão focados em reclamantes de volume, em massa de reclamante. Então, os executivos, eles tinham um gap ali de quem encontrar de escritório de advocacia, um meio do caminho. E a gente, como é um escritório boutique, um escritório que, né, não é uma grande banca, que tem conflito com tudo e com todos, porque se você vai de uma grande empresa numa grande banca, certamente o advogado trabalhista de lá não vai poder te atender, porque eles têm alguma coisa no societário, no tributário, no civil. Então, eu senti essa lacuna de mercado e tenho feito trabalhos incríveis para executivos. Esse trabalho que você tem hoje, especificamente voltado para o executivo, primeiro que eu vejo que é um oceano azul, porque ninguém pensa nisso. E é um trabalho preventivo para que talvez o executivo não deixe a vida dele num momento de ruptura, e que pode acontecer, ele pode perder o patrimônio que tem, ainda mais se ele tiver responsabilidade no CNPJ, e muitas vezes eles não pensam nisso. E quando a coisa começa a desandar, que ele percebe que o desfecho não vai ser tão amigável, ele começa a se preocupar e não tem um apoio para isso, né? Ou ele vai para esses escritórios que não tem essa especialidade que você tem hoje. Quando você teve a sua sensibilidade de identificar isso no mercado e desenvolver essa estrutura para poder suportar esses grandes executivos, Cláudia? Luciano, a verdade é que as pessoas, elas entram na empresa e acham que a empresa está fazendo um favor de contratar elas e aceitam qualquer coisa. E assinam qualquer contrato sem nenhum tipo de experiência ali contratual, sem saber, né, as pegadinhas das cláusulas. E na hora de sair, tem uma saída dolorosa. A saída fica bem mais difícil. E com forças desproporcionais. Com forças desproporcionais. A verdade é que isso começou a me surgir. Tem um curso lá na Sampo que chama BPW, que é um curso de formação de conselheiras mulheres, que está na 20ª turma, começou essa semana a 20ª turma. Eu fiz a primeira turma desse curso. Você foi a cobaia. Eu fui a cobaia. E eu conversando com essas mulheres, eu vislumbrei essa necessidade. E é bastante curioso, né, que apesar de eu ter bastante cliente homem, né, nessa estrutura aí de negociação, as mulheres tinham bastante dificuldade de negociar a entrada e também de negociar a saída. Eu senti essa primeira necessidade, esse primeiro gargalo em mulheres C-Level. Elas não queriam brigar, elas não queriam se indispor, elas não queriam ter que pedir para mudar a cláusula. E foi assim que eu comecei isso. Então já faz um tempo que eu tenho feito isso, né? Quase 10 anos que eu comecei a trabalhar com esses executivos e senti essa necessidade exatamente por isso. E realmente chega um momento, principalmente na admissão, que você não quer mais ficar discutindo cláusula por cláusula. Você não quer mais se desgastar por isso. E aí que eu entro. E claro que não como uma advogada, mas como uma mediadora mesmo. Muito mais como... É claro que a gente vai tirando o chapéu, né? E no momento que tem que mediar e que tem que conciliar, a gente media e concilia. Se o negócio estressar ao ponto, por exemplo, na rescisão e tiver que brigar, a gente também está pronta para briga, né? Então essa que é a ajuda para o executivo. Muito bom. Infelizmente nosso tempo é limitado. Tem aqui
várias outras questões para a gente poder continuar essa nossa prazerosa conversa. Te agradeço por ter aceito o convite, parabéns pela tua trajetória, pelo teu momento, por tudo que você tem construído. Prime Leads fica à sua disposição, sempre que você queira voltar para compartilhar novidades do escritório da Cláudia, o convite é permanente. Obrigado, Cláudia. Luciano, eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho certeza que a gente tinha muito mais conversa boa para vir por aí, mas espero poder voltar aqui e bater mais um papo com vocês. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.